Mas eu vou colocar isso de forma mais objetiva na hora que eu tenho uma coisinha que eu estou escrevendo, né, para poder focar, não esquecer de ponto nenhum e tudo mais. Eu mandei ontem uma mensagem até para o Taiwan com relação a tudo que aconteceu e explicando até um pouco mais algumas coisas, mas basicamente eu falei para ele que eu espero que ele tenha aprendido alguma coisa com o que rolou, porque liberdade é uma coisa, a teoria do bem comum é outra coisa, mas o que aconteceu foi bem complicado. Eu assim, de maneira bem objetiva, eu percebi negligência de 2 pontos que o Oswaldo tocava muito, que era a vulnerabilidade e a honra, né? O Oswaldo falava muito disso. E em diversos momentos eu senti que o Taiwan foi negligente em relação a isso, sabe? Eu tenho umas coisas pontuais, né? Por exemplo, ele criou perfis da Prospera. Né? Então, a rede do Ning, ele primeiro criou um perfil da Prospera, provavelmente ele criou um e-mail, né, da Prospera, para abrir a rede no Ning. Aí ele criou a URL prospera.me lá, o .com.br, não lembro qual URL ele criou para aquele site que ele estava querendo colocar no ar. Eu falei para ele, meu, você acha que eu e o Oswaldo somos 2 idiotas, que a gente não atentou para o fato que a gente podia ter feito isso, e a gente escolheu o prsp.me porque, né, somos 2 velhos burros e você é o cara mais inteligente do mundo? Você acha que não existia um perfil da Prospera no YouTube, não existia um perfil da Prospera em todas as mídias sociais, porque a gente é retardado? Não pode ter a centralização de ter um administrador de um negócio desse. Não pode. Eu vou dar um monte no teu microfone aqui, porque está dando barulho. Daí, na hora que você falar, você mexe nele, Badaró. Então, eu falei mesmo, nós não fizemos isso porque centraliza, né? Você não pode ter a entidade Prospera existir na mídia social. Não pode ter um e-mail de contato, não pode ter um perfil para as pessoas se relacionarem com ela. A gente viu isso quando a gente tinha o e-mail da equipe da empresa Teia. Você centraliza tudo naquele lugar e aquele cara fica o poderoso do negócio. Então, isso é centralização, isso é contra. Você colocar os olhos, né, do Oswaldo, né, os 2 ossos que ele usava como que era o olho dele, eu falei, você está colocando o olho que tudo vê. Essas são as torres de Mordor, cara. Não tem nada de bom que venha dessa figura, você incorporar essa imagem. Eu falei, espero que você aprenda que o ambiente de medo, o ambiente de escassez que você está falando que existe, ele estava sendo criado. Né? É exatamente o oposto de tudo que estava acontecendo. Ele ainda não me respondeu, vamos ver. Mas ele é jovem, ele tem todo o tempo na frente para aprender, tem disposição. Se ele aceitar isso daí, eu acho que ele pode ir para frente. Mas tinha que ficar claro que o que estava acontecendo era apropriação, era escasseamento, né, e era criar a Prospera do Taiwan. E eu falei, não no meu turno, não tem conversa, eu não vou deixar isso barato. Eu vou usar tudo que eu tiver às mãos para impedir que isso aconteça. Sinto muito que foi com ele. Fala, Rafael. Tranquilo? Beleza? Tá em Curitiba? Tô em Curitiba. Amanhã eu tô aí. Amanhã não, segunda eu tô aí. Ué, apareci segunda-feira. Vai ser na correria, mas só tá por aí. Bacana. E aí, Rafael, você falou com o rapaz lá, meu? Falei, conversei com ele hoje de manhã também, tá? Qual é a minha perspectiva? Ups, como muda o teu? Então, conversei com ele bastante essa semana também, desde segunda, e
sei que eu conversei contigo, troquei umas ideias com o Gui Vegas também, tava querendo entender o que estava acontecendo e no primeiro momento o cara tenta entender e depois a gente começa a tirar os aprendizados do que está rolando, né? Então, sim, eu tenho essa mesma percepção, escutando, depois escutei a conversa de terça lá que rolou, que a forma com que ele fez vamos dizer assim, os fazeres individuais deles, ou colocar em execução as coisas deles, tem muito a se questionar e muita coisa que assim, a gente pode julgar como errada, mas o artifício que ele usa, né, de que ele partiu para ação e foi fazendo e isso gerou reflexos, o próprio teu reflexo que também é natural e faz parte de poder reagir e dizer, olha, não concordo. De alguma forma ele não sustentou o conflito, foi o que eu cobrei dele, né? Então eu trouxe para ele, bota, Ivan, beleza, tu fez uma ação, tu achou que tá fazendo certo, tu foi lá e tomou a frente e fez algo, né? Ele fala que ele foi e fez, que ninguém estava fazendo. Mas toda ação tem uma reação. Então essa reação tem um conflito que agora tu tem que cuidar dele. Não pode simplesmente fazer, dizer que fez e pronto e não cuidar disso, né? Então eu fiquei insistindo a semana toda porque, tipo, cara, tem 2 espaços de conversa abertos pra gente falar desse conflito. E não é uma disputa, é um conflito, entendeu? Cara, a gente pode tirar aprendizado disso. Tipo, olha, o jeito que tu fez, não, talvez podia ser feito, podia ter, pesquisar mais fundo a intenção que tu tem e fazer de outra forma para gerar o resultado que talvez tu queria gerar. E aí tá tudo bem. Mas a gente aprender isso juntos. Não é uma decisão coletiva que ele tá colocando isso como indo para um fórum de decisão. Não, é pra gente olhar e ver o que a gente pode aprender do movimento que ele fez. Da mesma forma que eu questionei o Cauli. Cara, talvez a exclusão não foi a melhor forma, mas de alguma forma foi uma reação, como tu falou, né, que gerou todo um envolvimento que no fim a intenção que tu queria que era questionar isso aconteceu e tá tudo bem, entendeu? Tu segurou o conflito de conversar, abrir, eu trouxe de volta, te manteve o conflito e o diálogo. Então, para mim essa é o barato de poder surfar no que está escrito da Prospera, né? Vamos dizer assim, o Gui, a gente conversa muito os dois, né? Que a Prospera tem um lado muito subjetivo que é difícil das pessoas entenderem, se apropriarem disso sem experimentar. Não adianta eu tentar explicar a Prospera sem viver. Até mesmo essas tretas são tretas que surgem do movimento que é distribuído, aberto e que as pessoas podem fazer o movimento que elas fizerem e vai gerar um aprendizado disso. Então foi muito a perspectiva que eu tentei dar essa semana e foi bem. Até ontem o Diogo falou: a gente fica perdendo tempo com essas coisas pequenas. Não é pequeno nada nisso. E, mas às vezes a gente está discutindo uma treta, sabe? Uma coisa que deu de errado. E ao mesmo tempo eu olho que talvez o que falta de engajamento, ou o espaço que tem para isso, como é que as pessoas se engajam na Prospera para fazer, né? E aquela coisa, a gente precisa de pessoas que entram na Prospera e façam. Como o Diogo falou, pô, tô há 2 anos dedicando tempo para o Sintrop. O Cal tá dedicando há 2 anos tempo para o BRI, tá fazendo. Sim. Então como é que a gente envolve mais pessoas para fazer, né? E aí vem esse lado subjetivo das relações, que de alguma forma a gente não tem acordos, vamos dizer assim, claros de como é que a gente se relaciona nesse fazer livre, né? A gente vai interagindo e vai aprendendo e vai descobrindo. Não tem regra, né? Não tem um regramento para isso. A gente simplesmente vai pela boa convivência e vai absorvendo e abstraindo. Então, ficou isso para mim, assim, no geral. Eu tentei de todo jeito trazer o Taiwan para a conversa. Ele fez uma escolha dele e eu entendo do lado dele. Ele alega que foi um diálogo violento, vamos dizer assim, que ele interpreta como violência, é uma interpretação dele, né? E que ele não queria mais investir energia nisso e escolhia se afastar por esse olhar. Então, entendo o lado dele, acho que é normal na sociedade que a gente vive viver isso, de chegar num limite de energia para poder investir. Mas também coloquei para ele, cara, todo aprendizado que a gente pode extrair desse conflito, a gente perde uma parte. Entendeu? E uma parte importante que é qual foi a intenção por trás dos movimentos que tu fez, entendeu? Então, isso acho que é o importante. O que ele queria? De alguma forma, ele colocou em movimento. Ele começou a... Eu sei que talvez tu coloque como um culto ao Oswaldo, mas ele traz como, tipo, olha, eu quero que mais pessoas escutem o que o Oswaldo falava. Ele não falava através dele, né? Então, de alguma forma, ele instigando talvez isso, é o meu olhar. E aí a forma que se apresentou, ele escolheu uma e talvez não tenha sido a forma mais respeitosa, vou trazer o termo, nos olhos de muitos. Não, eu pensei nesse negócio, você tinha falado algumas coisas já.
O Oswaldo, quando começou essa brincadeira, e decidimos criar a Prospera, porque existe um processo para a Prospera ter nascido. Ela não nasceu, ela evoluiu das organizações prósperas, que eram 4. Quando eu virei para ele e falei, meu, isso não vai se tornar exponencial nunca, porque toda vez que aparece uma nova, em vez da gente juntar ao que já existia, a gente está criando uma coisa. Então nós estamos criando 4 empreendimentos que são absolutamente estanques e lineares. Né? Você tinha Just Virtual, você tinha BlockPub, você tinha CryptoTransfer, você tinha Pimpadas. Né? Isso não está ficando exponencial. Nós estamos com 4 tokens, 4 processos, e aí nós falamos, não, isso aqui tem que juntar tudo num único token. Né? Quando nós entendemos que era o Ethereum, tem que ser no Ethereum, nós vamos ter que tirar da Colu. Né? E aí começou a nascer a Prospera em si. Né, com uma reunião desse conjunto todo de organizações próprias. E a primeira coisa que ele fez, ele pegou o grupo da Laboriosa 89 e mudou o nome para Prospera. Não pediu nada para ninguém, não pediu autorização, não pediu nada. O Taiwan e a Eveli se rebelaram e voltaram ao nome anterior, e aí o Taiwan abriu um grupo da Prospera. Porque a turma virou e falou, olha, Oswaldo, você não é dono da Laboriosa 89, você não é dono da comunidade, você não pode simplesmente mudar o nome. Esse ambiente aqui são das pessoas que queriam trabalhar. Nem todo mundo aqui vai para Prospera, por que você vai mudar o nome? Eles fizeram exatamente o que aconteceu hoje, nessa semana. Só que como a administração era aberta e todo mundo tinha esse poder, as pessoas foram lá, tomaram essa decisão e mudaram. Voltou ao status quo anterior. Né? Aí o Taiwan abriu um grupo da Prospera. Esse grupo, só ele e a mulher dele são administradores. Ele não coloca mais ninguém para administrar as coisas. Ele não compartilha essa administração. Por quê? Porque tem sempre essa coisa de ele querer ser o guardião do negócio, ele achar que ele é o herdeiro de algum tipo de conhecimento e tudo, e ele faz as coisas centralizadas. Né? O que aconteceu agora foi exatamente a mesma coisa. Ele tomou uma atitude e ele se queixa da violência. Meu, ele começou com a violência, porque ele começou dizendo o que ia fazer, eu falei, meu, me incomoda aí para esse caminho. Ele virou na minha cara e falou, eu vou fazer e foda-se. Pode não ter usado essas palavras, mas foi exatamente o que ele disse. Foi fofo? Foi, tá bom. Ah, eu tenho a iniciativa, vou fazer o movimento, você não vai fazer nada, você não pode fazer nada. Ah, não posso? Peraí. E tanto que não fiz por um bom tempo, eu fiquei quieto. Quando eu comecei a ver o culto à personalidade, e aí quem me chamou a atenção foi minha mulher, porque ela não participa de nada disso que a gente faz. Ela tem dificuldades sérias para entender o que a gente faz, né, e aceitar essas coisas. Ela é muito cartesiana, corporativa e tudo. Ela olhou e falou, meu, você não vai fazer nada, está começando a me incomodar. Porque esse cara está criando um culto ao Oswaldo, daqui a pouco ele vai começar a inventar que ele incorporou o Oswaldo numa sexta-feira, numa encruzilhada, alguma coisa aqui, e ele vai se chamar de o herdeiro, de que ele recebe mensagens do além. Ele está indo para esse lado de cura e de mexer com coisas mais ocultas. É 2, 3 passos para ele querer montar uma igreja. Está começando a me incomodar, porque ele não participava das coisas com a gente, ele não conhece o Oswaldo o suficiente para saber que o Oswaldo teria horror do negócio dele. Pra você ter uma ideia, eu falei um dia que eu ia botar um porta-retrato, uma foto minha do Oswaldo que tem lá, de camisa cor-de-rosa, no dia do lançamento do Blockchain Revolution aqui no BRI. Falei que ia fazer grande, assim, na parede. A Roberta, que era a namorada dele, virou para mim e falou, nossa, depois o cara volta para te assombrar e você não sabe por quê, né? Ele ia odiar um negócio desse. Tem que começar a personalizar o negócio todo nesse sentido. Então esse era o cara, né?
Aí você pega, incorpora o logo dele com o logo da Prospera para juntar naquilo, começa a fazer a transcrição dos vídeos numa conta da Prospera no Medium. Tudo estava errado. Tudo estava errado ali. O formato, ninguém foi chamado para fazer nada, e tudo era decisão centralizada com ele. Tá bom, beleza. A reação foi absolutamente do tamanho da ação que ele teve. Eu posso não ter registrado a marca da Prospera, posso não ter registrado nada disso, mas o nome Oswaldo Oliveira estava em tudo que estava sendo feito. Então o que eu fiz? Falei com o YouTube, falei com o Ning, e falei, olha, Oswaldo Oliveira é esse cara, ele morreu aqui, a empresa é essa, tá aqui os vídeos dele, ele está usando o nome do meu sócio para fazer isso, isso e isso. Isso aqui atraca os direitos autorais de tudo que a gente fez. Não falei da marca Prospera. Eu falei do uso do nome do Oswaldo Oliveira para um empreendimento comercial que estava atrelado à Prospera. O Ning e o YouTube. O YouTube demorou 2 horas para tirar os vídeos todos do ar. O Ning demorou 11, porque eu mandei o negócio no final da noite. No meio da tarde do dia seguinte, eu tinha tirado o negócio do ar. Não fui ainda em cima do grupo do Facebook, não fui ainda em cima de mais nada, porque ele falou que ele vai tirar o pé e vai dar uma relaxada. Eu falei, então tá bom, beleza. Mas o logo com a alteração do nome do Oswaldo ainda está no Facebook. Eu vou causar algum problema até esse negócio sair de lá. Eu discuto tipo, da forma que a reação tem. Tu tem esse poder em algum lugar, entendeu? Que é isso, talvez o meu cuidado de olhar, e não tô nem julgando, não, sabe? É tipo, que nem eu trouxe ontem no grupo ali, né? A Prospera já foi iniciada, tem um coletivo em torno dela. Então, eu acho que o poder da hierarquia, ele vai sempre existir. A questão é ter um cuidado com o poder do iniciador de vir e mudar alguma regra, que é o cuidado. Então, as regras, aí eu entro exatamente no que o Diogo falou. A regra não vai mudar. Eu falei que eu até explico ela, mas ela não vai mudar em momento nenhum. Os princípios da organização próspera estão marcados na pedra, né? Estão impressos em bronze. Isso não vai mudar. Eu vou explicar eles, vou melhorar o texto, que isso era um projeto meu e do Oswaldo desde 2017. O poder de cuidar disso é regra do Commons, né? Então, por isso que eu quero atrelar logo os princípios à teoria do Commons, porque tem uma coisa que a gente tem que fazer, que é a autorregulação. Então, quando alguém fala que vai fazer uma coisa e uma pessoa levanta a mão e fala, eu não consigo conviver com isso, porque eu acho que isso infringe todo o direito de todos aqui, isso infringe o direito da comunidade, a comunidade tem que parar e falar, então tá bom, então vamos ver o porquê. Aí entra no que você falou, tem que sustentar o conflito. Por que existe esse conflito? Por que você não consegue conviver com isso? Quais são os argumentos que estão acontecendo para evitar as ações violentas ou as reações violentas, né? Se alguém não consegue conviver com aquilo nas regras e ele tem um argumento dizendo que aquilo infringe as regras, eu acho que todo mundo tinha que parar e começar a repensar. Não houve em nenhum momento esse repensar. O que houve foi todo mundo achou bonito porque está reavivando a obra do Oswaldo. Cara, eu posso dar N exemplos. O nazismo era bonito porque ele levantou a Alemanha, recuperou a Alemanha da guerra. Não é isso, né? As duas coisas têm que estar contrabalançadas. Você está reavivando o negócio? Tá, mas o que você está fazendo com o resto? E a centralização, né? E a hierarquização? E o estabelecimento de um ponto central chamado Prospera, um perfil Prospera, um e-mail Prospera, um administrador Prospera. Mesmo que você tenha isso numa senha pública ou num negócio público, aquele perfil é o perfil que manda em todo mundo. A qualquer momento um pode entrar lá, tira o poder, muda aquela senha e pronto, me apoderei do negócio. Cal, só para entender bem, assim, tu fala assim, explicar os princípios, assim. Como é que tu pensa fazer isso, assim, exatamente? Mais objetivo. Boa pergunta. Objetivamente, você tem um texto básico que está ali.
Sim. Eu vou pegar aquele texto básico e cada um daqueles itens eu vou inserir as referências e provavelmente eu vou completar aqueles textos dentro do que o princípio está dizendo. Eu teria uma sugestão, Carl. Outro dia eu estava lendo um artigo que ele chamava, como é que era? Como é que chama aquela teoria? É uma história filosófica, gaiola de ferro, né? Eu tenho um artigo chamado Revisitando a Gaiola de Ferro. A gaiola de ferro é uma teoria que está em diversas na administração, ela é usada para explicar diversas coisas, né? Eu achei que talvez fosse interessante você redigir um artigo chamado, sugestão, né? Revisitando as organizações prósperas, sabe? Cara, é mais ou menos isso. Eu não vou mexer naquele texto, ele vai sempre continuar ali. Eu acho que eu já renovei o domínio por uns 5 ou 6 anos e vou deixar no automático a hospedagem do site. Quando aconteceu o que aconteceu com o canal do YouTube do Oswaldo, eu não sabia que ele estava atrelado à conta do Google, e o Google apagou a conta dele, mas manteve o canal do YouTube. Apagou a conta dele e apagou o canal do YouTube. Na maioria das vezes que eu vi essas coisas acontecerem, eu vi o Google, ele queima a conta, mas o canal permanece. E toda vez que eu falei com o Google vira e fala, não temos nada a ver com o YouTube. São administrações separadas. Eu falei, sim, mas vocês queimaram essa conta, queimou a conta no YouTube. E ninguém sabe me responder o que foi que aconteceu. Tá, então foi isso que deu, padre. E foi uma época que eu já falei para todo mundo, eu não conseguia ouvir a voz dele. Só consegui assistir um filme dele de novo no final do ano passado. Então eu não mexia com isso, eu não entrava no canal, eu evitava os vídeos e de repente alguém começou a me dizer que eles tinham desaparecido. Tentei de tudo quanto foi jeito recuperar, mas não teve jeito. Não consegui. Então a minha ideia é manter esse texto, mas eu vou fazer textos explicativos. Provavelmente o Courtney está me enchendo o saco há 2 anos para escrever um livro sobre a Prospera. Ele já começou a se formar. Eu não consigo começar a escrever sem saber mais ou menos o caminho que vai. Eu hoje já tenho a visão de para que lado isso vai. Então, o que eu vou fazer vão ser textos paralelos, vou fazer algumas coisas paralelas e explicar o que está lá. Porque aquilo ainda está incompreensível. Sim. Não, é que a minha dúvida, eu vou te revelar a minha dúvida, né, assim, é que eu acho que justamente esse ambiente como é prospera, ele maior fica quando ele não muda, né? Então, mesmo que eu concordasse com a tua visão e qualquer tipo de modificação do texto original ali, eu achasse que está certo, alguém diminui ele, porque algumas pessoas que entraram conhecendo aquilo podem dizer, não, mas não é por aí, né? Tem percepções. Então, eu queria entender justamente isso, assim, qual que era como é que tu ia proceder, assim. Então, tu vai ter o texto original e vai adicionar coisas. Eu vou adicionar coisas que ninguém sabe, viu? Sim, mas o texto original vai ser mantido do jeito que está? Vai ser mantido, porque isso, o Oswaldo está ali. Sim, não, exatamente. É exatamente isso que eu queria entender bem. Para mim, isso é fundamental entender isso. Assim. E eu tem muitas coisas que ele vai concordar. Então, eu tento tomar o mais cuidado possível de só falar coisas que eu sei que o Oswaldo me disse, está registrado que ele concordava. Aí, assim, ele falou para mim que eu concordava. Tanto, o centro é isso, né? Eu poderia muito claramente falar, não, isso aqui pode ser próspero, continuar próspero, eu não me senti confortável justamente por isso. Assim, até aqui eu sei que o Oswaldo concordava. Ele me disse, falou, está registrado. Até aqui, as sugestões que eu dei. Daqui por diante, não sei. Eu imagino que sim, mas é tudo inferência. Não posso chegar e dizer, né? Então, sempre tive essa preocupação. Então, não, ótimo. Então, é isso aí. O que aconteceu, por exemplo, até a Ana Carol falou que, acho que foi ontem, que tinha estado num bar comigo e com o Courtney lá em Curitiba. Foi um evento que aconteceu, foi onde eu conheci até o meu sócio lá de Curitiba. E eu falei, bom, já que eu estou aqui, vamos para a Cova dos Leões, né? Vamos pegar logo a Ana Carol, que causa bastante frição lá no grupo, e vamos pegar o Courtney também, que é outro que
a gente vive batendo de frente com esse negócio dele, com o Dom Pé. E aí eu contei para a Ana algumas coisas de como aconteceram e como foram criadas. E daí que ela começou a entender alguns papéis que estão lá. Né? E começou a enxergar alguns papéis e algumas coisas que a gente está fazendo. Então eu acho que tem um histórico, e o Dani acabou de entrar aí, o Dani participou desse histórico até 2, 3 horas da manhã, a gente programando lá, que ninguém sabe, entendeu? Da evolução disso, como é que foi a primeira distribuição, os problemas que nós tivemos na primeira distribuição, a evolução da prova de trabalho. Essa é uma história que eu preciso contar. Por quê? Porque tem 2 pessoas que estavam envolvidas nisso, que eu vi que estavam criando provas de trabalho que não eram, vamos dizer assim, muito críveis, e que eu sentei com o Oswaldo e falei, olha, isso aqui vai dar merda, porque olha essas operações que esse cara está falando aqui, ele faz isso aqui do lado, e ele está dizendo que ele desenvolveu esses produtos, mas esses produtos não estão como objetos da organização próspera. E aí ele parou, pensou e falou, meu, esse negócio de ficar registrando transação aí não vai dar certo. E nós mudamos para contribuição na PCD. Então eu posso contar qual é a origem da PCD, porque eu sei onde a gente estava, sei qual era a mesa do bar, eu sei quanto nós bebemos aquela noite, né? Por que eu levei esse incômodo. Né? Tinha um problema do tamanho das transações da CryptoTransfer contra o tamanho de todas as outras transações. Então, se a CryptoTransfer fosse incorporada do jeito que estava nas organizações prósperas que estavam lá, você ia ter um disparate na emissão de Prospers, e qualquer transaçãozinha bunda que você fizesse na CryptoTransfer, você ganharia todos os Prospers que estavam sendo distribuídos e exigir muito mais trabalho das outras organizações. Então, tinha uma série de coisas que aconteceram que a gente foi ajustando, mas os princípios nunca mudam. Então, é possível eu explicar essa evolução. Eu tenho condições de fazer isso. Eu queria trazer um olhar sobre isso. Tipo, isso pode ser certo ou errado, até do que eu trouxe ontem, depois da fala do Diogo. É uma percepção que eu tenho e compartilho um pouco ela com o Gui Viegas também. Tá? Eu vivia a liberdade e a laboriosa eu não cheguei a viver, mas eram os mesmos, vamos dizer assim, princípios de operação. E depois a gente agora experimentou a Simplify para viver a parada na prática, de viver o emergir disso. O que acontece, por exemplo, eu vejo a Prospera, depois da fala do Diogo ontem isso ficou talvez mais claro, mas me trouxe outra percepção. Né? Se eu leio todos os princípios da Prospera, não quer dizer, por exemplo, que uma Pulsar, que é uma organização distribuída, ou por exemplo, a Simplify, que também é uma organização distribuída, ela se baseia nos princípios da organização próspera. Tipo, a gente referencia a Prospera quando fala como exemplo do que a gente aprendeu muito através desses experimentos e da própria liberdade laboriosa. E de alguma forma a gente tem essa utopia da Prospera como forma de operar e descobrir outras formas de operar. E não estar amarrado, vamos dizer assim, faz parte, entendeu? Não, a gente assim, não tem uma amarração de somos parte da Prospera, mas a gente vem dessa fonte. O nosso aprendizado vem daí também, somado a outras experiências. Quando eu olho para o Prosper como ferramenta, e, por exemplo, tu está trazendo agora todos os detalhes do Prosper que não estão claros, eu concordo contigo, não tem detalhamento de como se formou como operação, e eu acho que isso é fundamental ter. Eu entendo que eles não estão desassociados, mas a cultura organizacional da Prospera como organização próspera, com esses princípios, é uma coisa mais em cima, entende? E talvez a ferramenta do Prosper é algo mais abaixo, que precisa de detalhamento, porque eu posso dizer, por exemplo, a Pulsar pode ser uma organização próspera, mas ela não está colaborando para a PCD, por exemplo, porque ela não encontrou a forma ainda, e vai encontrar a forma talvez ou nunca vai encontrar, entende? Talvez a própria Simplify, ela se sente uma organização próspera, mas ela não encontrou a forma de colaborar para a PCD ainda. E o Sintrop entra como base nisso. Né? Talvez eu tenha que ter um círculo de contribuição menor para contribuir para um círculo maior. Eu vejo o Sintrop como conexão dessa parada. Exatamente isso. Então, exatamente isso. Quando eu consigo criar essa que o Prosper como ferramenta, né, como conceito em blockchain, ele é o que dá visibilidade e materialidade para essas organizações. Tá? Aí eu consigo enxergar esse bloco, entende? Eu não podia dizer melhor.
O Prosper é o instrumento de reconhecimento ao legado da Prospera. O Prosper é um instrumento de conexão com a Prospera. A Prospera é um conjunto de princípios que o Diogo deixou bem claro. Eles são imutáveis, eles estão aqui e ninguém vai pôr a mão neles. Nem eu, como iniciador, vou mexer neles. Eu vou explicá-los. Eu vou dizer como é que a gente chegou lá. Eu vou dizer por que nós achamos, qual era a nossa visão, como quando nós fizemos aquilo. Eu acho que isso está faltando. Entendeu? Porque está se criando uma mística, que esse negócio caiu. O Oswaldo foi abençoado com as 10 tábuas no Monte Sinai e desceu com esse negócio para abençoar a gente. Não foi assim. Tá? Foi um processo que a gente quase se arrebentou de porrada. A gente quase saiu no tapa, a um determinado momento. Em junho, estava definido que eu sairia da organização da Prospera até o dia 20 de julho. Aí o Oswaldo foi para a Europa e o site não estava no ar. E na Europa ele começou a perceber que as coisas não conseguiam andar. E eu já estava correndo atrás do BRI e, vamos lá, né, de maneira bem esperta, eu deixei ele segurar o rojão sozinho em algumas horas. E aí ele caiu na real do que a gente estava fazendo. Na volta nós sentamos e ele falou, meu, então tá, você vai testar com o BRI, você vai fazer as coisas assim, a Prospera vai andar assim, e aí a gente trabalha junto nisso. Eu falei, sim, mas eu não vou me envolver mais no desenvolvimento do Prosper, porque eu não tenho interesse nessa parte da programação. Eu quero testar os processos, eu quero testar as coisas que estão dando errado. Essa coisa que você está fazendo, que você se mata de fazer, Empreender-se, o Nó em Nós, o Abundante, são 3 programas. E eu vi ele, na partir da metade do programa, ele já queria matar todo mundo, ele já queria largar o negócio no meio. Ele falava, meu, não aguento. Eu falei, você nunca foi professor, por que você se mete? Eu também nunca fui programador, estou me metendo, agora eu desisti. E a gente já tinha combinado tudo isso. Mas aí eu fui para Toronto. Quando eu voltei da Europa e do Canadá, ele faleceu no dia seguinte, não rodou. Então eu acho que o Prosper é como o seguinte, o BRI, daqui a um determinado momento, o BRI e todas as DAOs aonde eu me envolver estarão em um determinado momento depositando na PCD. Isso é uma decisão minha, individual, local. Eu tenho compromisso com 178 pessoas que têm Prosper hoje e quero que mais 300 ou 400 venham a ter. Tá? Posso pegar os Prospers que vão vir desta contribuição e distribuir para as pessoas que fazem parte das DAOs que eu estou envolvido. Para quê? Para que elas integrem esse ambiente e usem esse ambiente para entender os princípios que a gente está falando. É até aí que a Prospera vai. Embaixo da Prospera vai ter BRI, vai ter Simplify, vai ter a WeGem, vai ter o Syntropy, vai ter todas essas spin-offs, como costumam dizer, nascendo e se relacionando, pode ser usando o Syntropy, pode ser até usando a Matter, não tem problema usar a Matter. Se eu tivesse entendido ela melhor, poderia até sugerir um uso para ela, mas eu não vi, não era o momento de eu mexer com isso. Agora, a Matter se tornar o Prosper, a Matter desbancar o Prosper como, né, esse reconhecimento do legado que foi deixado pelas pessoas que acreditaram desde a Criptotransfer em 2016, né? Desculpa, mas isso é infantil, estou indo embora, aquele conceito que não existe, né? Eu sou self-made man, né? Eu cheguei aqui sozinho, eu construí tudo sozinho. Construiu um cacete, meu, em cima de quanta gente está apoiado o que você fez. Desde Sócrates, desde Platão, Newton, tudo que você sabe, você se apoiou em alguém. Né? Você tem que reconhecer que esses caras estavam lá. É legal, Caldo, falar isso, porque eu peguei justamente essa parte que tu não estava presente, por isso que a gente interagiu muito pouco. O Dani me fala muito, porque ele interagiu muito contigo, né? Ele falou que era horas e horas de madrugada, fazendo coisa. Né? Mas e o que acontece? Eu conversei com o Oswaldo dia 23 de agosto aqui em Porto Alegre, quando ele veio da Holanda, ele veio direto para cá, Porto Alegre. Lembro bem dessa data, porque eu cheguei dia 25. Eu lembro dessa semana, o Dom estava aqui.
E daí ele veio para cá, a gente conversou o dia todo na perestroika ali. A gente almoçou e ficou até de noite ali conversando. E daí aquele dia até o dia que ele faleceu, eu trabalhei intensamente no uso do próximo, entender o próximo, como é que ele funcionava, a aplicação. Então, todo o meu trabalho com o Osvaldo, eu fiquei entendendo a Prospera para poder entender os princípios, como é que funcionava, né? Me coloquei como aprendiz nisso, e analisando o uso do próximo, como é que ele funcionava, experimentei um monte de objetos, dinâmicas, e o funcionamento técnico dele, questões matemáticas ou econômicas. E como você falou, eu conheci o Osvaldo em 2012. Então, eu dei uma palestra aqui em Porto Alegre, que ele também era palestrante, então eu não tinha a visão do Osvaldo assim, que esse negócio de endeusar o Osvaldo, o Osvaldo era alguém genial que eu conheci num evento onde eu também estava palestrando, né? Tava ele, o Daniel Weimer e o Tomás de Lara palestrando, e eu palestrando no outro dia. Então eu conheci lá e comecei a interagir com ele. Então eu sei que, ele me convidou para o mesmo ano no Festival de Ideias, que era aqui com o Fernando Henrique e tal. Então eu sei que tem coisas de lá, Festival de Ideias na Prospera, tem coisa do Escola de Redes na Prospera, que também depois eu acompanhei com o Augusto Franco lá, mas não fiz nenhum desse tipo de movimento, assim, só ir acompanhando e interagindo assim. 2012 foi o segundo vai tomar no cu que eu dei no Zé. É. Primeiro foi em 94, 95, eu estava trabalhando com ele na Factory, que ele vendeu e ganhou dinheiro. Eles fizeram umas mudanças e eu virei e falei, olha, estou indo embora. Ele falou, quanto é para você ficar? Eu falei, não tem dinheiro que pague no mundo eu ficar aqui, porque isso vai foder meu casamento e minha mulher me pediu para escolher sair. Daí em 2011, depois de Projeto Teia, PA Birus, Empresa Teia, um dia eu cheguei para ele e falei, olha, para mim deu, estou indo embora. As suas contas estão todas em ordem, não devo nada para ninguém, o dinheiro já foi distribuído. Eu arrumei um trabalho como editora, estou indo trabalhar com livro. E saí, por isso que eu não acompanhei a caminhada da Escola de Redes, do Hierarquia, do Festival de Ideias. Eu via isso à distância, vi quando ele começou a frequentar a Liberdade, a turma ia lá para Bate-Caverna, dormia lá no quartinho no fundo da casa dele. Eu vi esse movimento, mas eu não me inteirei com ele até 2013, quando eu comecei a trabalhar com o Dom no Global Solution Networks e ele abriu a Madalena 80. E aí ele me chamou para a Madalena 80, eu levei o Dom na Madalena 80, o Dom ficou alucinado com a Madalena 80. Tem uma foto minha no aniversário do Dom dando as chaves da Madalena 80 para ele, lá em Washington. Aí nós voltamos a trabalhar com a Madalena 80 e começamos a Laboriosa. Ele saiu da Laboriosa porque ele estava já com os problemas familiares, eu continuei mais 6 meses, em 2014. Casei na Laboriosa, em 2013. Aliás, 2014 eu casei na Laboriosa, continuei até meados de 2015. Em 2015 eu saí da faculdade. E aí ele me chamou e falou, olha, estou montando um canal assim, 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 no Vimeo, e vai ter diversas tranches de vídeo. Você não quer cuidar da tranche de blockchain? Eu estou vendo esse negócio de blockchain aí, eu acho que isso aí é interessante, eu acho que a gente devia começar a lidar com isso. Toda vez que ele via um assunto que ele achava que ia ser um negócio legal, ele me ligava e perguntava, você já viu isso? O que você acha? Você não quer dar uma olhada e a gente conversa? E aí vem a história que eu conto para todo mundo. Eu fui lá, comprei um livro sobre esse negócio, fui num evento, entendi, voltei para ele e falei, nossos problemas acabaram. Isso resolve isso, isso, isso e isso que a gente teve lá no Projeto Teia. Uma semana depois nasceu a Criptotrans. Sim. Eu lembro chamado lá, eu estava junto lá. Inclusive, o Dani entrou por conta disso. Eu estava bem na época, eu estava deixando a startup que eu tinha fundado, né? Sim. Então, justamente para me dedicar para coisas que eu acreditava mais, e uma delas era essas iniciativas do Osvaldo. Olha, para você ter uma ideia, o Dani começou a trabalhar comigo no site das organizações prósperas. A gente ia fazer o site da BlockPub primeiro. E aí, a partir daí, nós resolvemos fazer os 4 juntos. BlockPub, a CryptoTransfer, a Pimpadas e a JustVir. E nesse negócio apareceu o Taiwan para ajudar a desenvolver e apareceu o Henry Goldsmith. Quando foi para rolar a distribuição, o Oswaldo falou, faz a distribuição dos prósperos.
E eu fiz um chamado aberto para todo mundo participar. O Oswaldo ficou puto. Ele falou, caralho, era para você ter conversado com todo mundo, você foi fazer uma planilha, você foi fazer isso. Eu falei, meu, o que eu faço? O Dani não trabalhou só na BP, na Blockpub. O Taiwan e o Henry participaram com a gente na construção dos sites. Esses caras têm que participar, entendeu? A Camille aparecia de vez em quando. Eu comecei a falar, acho que a gente tem que reconhecer o trabalho de todo mundo nessa jogada. E aí nós fizemos uma planilha e fizemos a primeira distribuição de próximos. E a gente ia segurar 30% dos próximos para gastar para fazer E não era prósperos, eram os coins já separados ainda, para pagar a tecnologia. E aí, quando a gente já estava definindo os valores, o Oswaldo virou e falou, nós estamos fazendo errado, nós estamos centralizando. A gente não pode ter um orçamento fixo. A gente não pode ter um fundo com moedas prósperas reservado. A gente tem que distribuir para todo mundo e quando a gente for mexer na tecnologia, nós temos que pedir para esses caras devolverem. E aí que foi feito. Então eu fico puto com o Taiwan e fico puto com o Henry. E o Henry foi a primeira porrada que eu dei em público. Quando esses caras vêm dizer que eles fizeram tudo sozinhos. Que eles participaram da construção das coisas. Meu, você não participou, nós chamamos, nós incluímos. Por que não vai reconhecer a gente? E o Taiwan chega num negócio que eu achei o fim da picada, a internet do dinheiro, ele não publicou o nome das pessoas que participaram da tradução com ele. Ele coloca lá, olha, o nome de quem participou disso daqui está num site à parte. Mas ele põe o nome da Rosine como revisora técnica, centralizou o processo inteirinho na mão dela de revisão técnica do livro. Esse ele publica. Eu falei, porra, meu. E os caras todos que ajudaram ele, e o Rodrigo do Senai, que puta, deu toda a dica, todas as ajudas do processo que ele precisava. Provavelmente deve ter ajudado ele a imprimir o livro, porque ele ligava para o Rodrigo direto. Né? Não dá para reconhecer esses caras em público, é uma página. Por que o cara faz um negócio desse? Entendeu? Aí, eu não gosto de ficar falando essas coisas, parece que fica um puta de uma mágoa essas coisas, mas já tá anotado no caderninho, ó, presta atenção, palavras e atos. Né? O cara vem falando que ele está ajudando, mas na hora que a coisa pega, centraliza, não dá reconhecimento, ninguém está sabendo que esses caras participaram desse projeto. Então, isso é importantíssimo. E o Dani, eu me lembro que eu falei exatamente que o Dani falou assim, cara, eu não tenho como participar agora, mas se eu pudesse agora, eu entraria. E daí o Dani falou, não, vou olhar aqui. O Dani tinha saído da Dell na época, estava com um tempo, né? E daí ele falou, vou entrar. E daí ele ficou um tempão, né? Na verdade, inclusive, depois... A contribuição do Dani para as organizações prósperas é uma dívida que eu tenho pro resto da vida. Ele me salvou. Vou te cobrar então, hein? Porra, meu. Eu falo de você o tempo todo, meu chapa. O tempo todo. Quando eu falo que eu vou recuperar o próspero, porque você tem próspero. Eu imagino que ainda tenha. Tem. A dívida que eu tenho com você, meu. Aquelas noites... Olha, o negócio era tão punk que os filha da puta uma vez me deixaram dormindo. Sim, eu apaguei. Era 2 horas da manhã, saiu todo mundo, me deixaram dormindo na cadeira porque eu não aguentava. Eu acordava às 6, 7 horas da manhã com o Oswaldo enchendo meu saco e ia dormir às 3 horas da manhã com esses caras. Online o tempo todo. E foi punk porque tinha um prazo muito apertado. Sim. Cortou aí. E daí... Cortou? Cortou. Uhum. Eu lembro que eu acompanhava pelo Dani muito isso. Eu falava com ele, e ele falava, cara, o que está acontecendo? Tal. E daí, quando eu consegui sair da startup lá, eu falei pro Dani, qual é o grupo? O Dani que me mandou o link a edição no grupo, e daí eu comecei a participar, foi em julho, por aí. Daí eu falei com o Oswaldo em 23. Mas sobre o Próspero, assim, eu fiz um mergulho muito intenso, mais tecnicamente em cima do Próspero, assim. Então, acho que e foi bem esse lapso. E eu entendo bem como é que funciona esse tipo de coisa, esse movimento com o Oswaldo, porque quando tu está fazendo coisas em conjunto, tu dedica mais tempo para uma coisa e para o outro, né? Porque lá na frente tu se encontra e tu acaba perdendo aquela experiência,
mas porque tu está fazendo outra coisa do outro lado. Eu entendo completamente isso. Assim, Agora, o que eu coloquei lá só, e chamando também a fala do Rafa e do Próspero, assim, é que, por eu ter me dedicado muito tempo a entender o Próspero e a sugerir melhorias, e no último mensagem eu já te mandei, já, né? Mensagem do Oswaldo, ele fala bem claramente que tem muita coisa para fazer no Próspero, e fala da minha contribuição e tal. E daí eu penso assim, se tu associa, assim, não associar que ele surgiu com a Prospera ou que ele é para reconhecer a Prospera, mas tu associa ele, ele vai ter que ser modificado a Prospera, aos princípios da Prospera, a Prospera, para mim parece que diminui a própria Prospera, entendeu? Não que o Prospera não é importante, ou que ele não tem elementos, como o Rafa falou, eu entendo que a Prospera está a um nível acima de todas essas coisas que estão surgindo, né? Inclusive o Próspero. Agora, por que acontece? Vai ter coisa que eu tenho que modificar. Tu vai ter que modificar o Próspero. Se tu vai tocar o Próspero adiante, e a tua intenção é essa, assim, vai ter uma série de coisas que vão ter que ser modificadas nele, para fazer ele tecnicamente voltar a operar. Tecnicamente. Mas mesmo na mecânica, e tinha coisa que eu mostrei para o Oswaldo, depois eu posso te mostrar em detalhes, assim, a questão inflacionária tem umas questões que tem que revisar, entendeu? Eu acho que sim, mas a questão inflacionária eu vou fazer por consenso. Sim, mas tu entende que vai ter que haver modificações, e se tu Eu entendo. vincular isso aos princípios da Prospera, tu acaba diminuindo a Prospera, diminuir a Prospera, né? Não porque vai modificar, vai criar alguns tipos de... Não vai. Te garanto que não vai. A gente vai conversar, a gente vai ter discussões sobre isso, mas ele não vai. Principalmente porque para qualquer modificação, a gente vai ter que analisar como essa modificação se adequa aos princípios e não o contrário. Uma das coisas, quando foi criado o Próspero, e o Oswaldo começou a falar, eu ainda estava com ele, eu olhei para ele e falei, fudeu, não vou poder usar isso na editora. Porque tinha ficado claro que a BlockPub ia ficar comigo. Por que eu digo isso? Quando nós decidimos que íamos separar, eu virei e falei, nós temos um problema na Empreender-se. Ele falou, eu quero ficar com a Empreender-se, que a Empreender-se eu preciso de uma empresa para emitir nota fiscal. Falei, então, a cagada é que os direitos autorais do Blockchain Revolution são meus. Eu quero ter eles para mim. Eu estou trabalhando com o Dom, eu não vou abrir mão de editar o livro. Eu quero a BlockPub. E ele não tinha interesse em trabalhar com livros na época. Né? Então a gente estava discutindo esse tipo de coisa e eu virei para ele e falei, o Próspero não serve para edição de livro, eu vou precisar criar uma instância. Você já está querendo centralizar, se é isso? Eu falei, não, o livro é uma coisa que tem custo de mercadoria vendida. Então eu não posso ter a remuneração distribuída no Próspero para todo mundo que está participando, porque eu vou ter que pagar a impressão, vou ter que pagar a gráfica, né? E isso o cara não vai aceitar Próspero e ficar recebendo de tudo. Isso é uma conta do objeto. Então a gente vai ter que ter duas instâncias. Você tem o token que gera esse objeto aqui embaixo e ele contribui para o PCB. E isso foi começo de agosto. Talvez, não, começo de agosto não, porque ele estava viajando. Começo de julho, antes dele viajar, eu já tinha incluído isso na construção do Prosper e das coisas todas. Aí ele virou e falou, então vamos deixar isso de lado, a gente faz todo o batimento das contas do Blockchain Revolution em reais e depositamos na PCD a sobra, né, no final da conta a gente distribui voluntariamente a sobra de tanto assim. Bom, tudo bem. Nesse livro, desse jeito vai ser assim. Mas eu não vou editar mais nenhum livro até que eu tenha resolvido essa dinâmica toda. E tu viu que o Sintrop, uma das coisas que resolve essa questão. Isso não foi colocado no próximo, o Oswaldo chegou a comentar sobre isso. Eu ia comentar isso. Te enxergou justamente isso. Assim, né? Mas eu acho que o Sintrop é a mecânica do objeto. E o Prosper, ele está acima do objeto. Então, na primeira interação que eu vou marcar para discutir organização distribuída, eu vou colocar o modelo que a gente fez no VRI e vou mostrar nesse modelo onde está o Prosper, onde está o Sintrop. E aí vai ficar claro.
Eu Oi? gostaria de fazer um parênteses, porque eu acompanhei, assim, um pouco essa animação, assim, em torno e não conseguindo lidar com as coisas, e ao mesmo tempo eu sabia que o Diogo tinha estreitado muito esse contato com o Oswaldo, e que o Oswaldo estava realmente interessado em fazer ajustes econômicos no Prosper. E aí o Diogo foi uma pessoa na rede que o Oswaldo sacou que conseguia compreender com um nível de profundidade muito grande essas questões econômicas, tá? E aí, então, o Oswaldo cola no Diogo, porque ele viu que o Diogo queria resolver essa questão do aprimoramento do Prosper. Tanto é que, eu não me lembro quem, mas uma vez tinha sido questionado isso, de por que não estava tudo automatizado, e a resposta do Oswaldo foi essa, porque ele já sabia que teria que ser feito ajustes. Né? Que aquilo era um experimento, mas que ele tinha plena consciência de que não estava pronto, né? De que era um processo e que começou com a planilha e que estava daquele jeito, semi-automatizado, para poder ajustar. E foi por isso que eu me preocupei, eu fiz assim, o esforço de colocar você e o Diogo em contato. Não sei se você se lembra. De toda uma conversa, né? Que você falava uma coisa, o Diogo falando outra, e eu falando, mano, os caras estão falando a mesma coisa, só que numa linguagem diferente, preciso colocar esses dois para conversar. Até 2 semanas atrás você ainda estava no meu E pé. aí teve uma reunião, um encontro que estava o Courtney, o Marcelo, o Diogo e você, né? E depois a gente se encontrou pessoalmente aqui naquela noite louca, entre charutos, blues e bebidas destiladas que eu nem sei o nome. E assim, e é isso, né? Então, eu me senti muito segura já até de tocar minhas coisas aqui, quando eu coloquei você e o Diogo alinhados, assim, né? Alinhei vocês e falei, bom, agora esses caras vão conversar e vão se entender a partir daí, né? E aí o Oswaldo tinha isso, né? A rede para ele, claro que não era o grupo de WhatsApp, né? Então ele ia encontrando pessoas e ia fazendo as coisas, né? E uma das coisas que ele fez, um dos últimos movimentos que ele fez, foi com outro Diogo, que é de São Paulo, Sim. que é o Diogo da mentoria orgânica. Só esse último parênteses que até tenho que voltar a atender aqui. Que ele estava sacudo mesmo dessa coisa do programa, do Abundantes, e ele pediu para o Diogo para fazer um guia. Uhum. E deu todo o passo a passo para o Diogo, que era esse menino é muito bom em sistematizar, ele também faz parte da dinâmica da Etio Glatz, e aí eu vou até colocar, e aí o guia ficou pronto, esse guia ficou pronto 2 dias antes do Oswaldo falecer. Eu nem vi esse documento. Eu imagino que não, mas eu vou colocar aqui no grupo da Prospera o link para esse guia. E ele diz na introdução, esse guia foi feito a pedido do Oswaldo de Oliveira para o programa Abundante, e ali tem toda uma sistematização que eu acho que também pode servir como um pedaço dessa história que precisa Vou ser dar uma olhada. montada, a narrativa que precisa ser montada. Eu briguei muito com o Oswaldo pelo Abundante, que ele me encheu o saco que eu não estava fazendo. Eu falei, meu, eu não vou fazer, o professor é uma merda, puta de um gordo chato. Então, daí ele achou uma pessoa que é boa nisso, que é boa nessa didática. Uhum. E aí esse cara sistematizou e fez o nome do documento chama Guia Rápido de Objetivos e Tarefas para Criar Projetos Colaborativos. Vamos lembrar uma coisa, né? O Oswaldo viu no máximo 4 distribuições do próximo. Não dá para você dizer que ele vai continuar do jeito que está com 4 distribuições. Há muita coisa que podia acontecer, muita tecnologia que a gente não sabia que existia, descobrimos depois. Eu tive com o Everton em fevereiro lá no Rio, quando ele começou a falar que dava para fazer sub-token, de cacete A4. Eu não entendi porque que ele sumiu. A gente, se soubesse daquilo quando o Prosper foi criado, já tínhamos criado o Prosper com instância, né, para rodar dentro do objeto, para rodar fora do objeto, tipo de coisa. Né?
Mas a Quem gente que não sumiu, sabia. Cal? Cortou aqui. Quem foi que sumiu que você não entendeu? O Everton, que fazia as distribuições, acho que ainda tem 2 setters para serem distribuídos lá no contrato e não saem de lá. Ele tá Então, o Everton, na verdade, ele teve um processo familiar muito intenso, porque nesse meio tempo, ele recebeu um filho, ele teve um filho, né? Tudo bem, eu sei disso, demos todos os parabéns, dei um monte de dica, porque ele teve uma menininha, Olivia. Bom. Eu me lembro desse processo, mas, ele parou de responder mensagens, não havia mais nenhuma distribuição. Eu não sei em que pé tá, eu sei que o contrato tem lá, acho que tem 2 éter parados lá. É complicado, porque assim, eu consigo imaginar, porque eu conversei bastante com o Everton. Então, o que eu vejo? Um menino que é jovem e que está envolvido nesse projeto do Ethereum, veio muito dinheiro disso, tá? E aí, ao mesmo tempo, ele está com uma demanda muito grande já, sendo muito solicitado nesse desenvolvimento que está rendendo frutos muito, muito óbvios, e uma família que está se formando e com uma demanda muito grande da mulher e da menina que nasceu, né? Perfeito. O Como é que meu a que eu gente... entendi foi que ele meio que foi para outra, assim, sabe? Eu entendo, mas Encerramento do ciclo. está centralizado nele, né? Ninguém tem acesso a esse contrato, ninguém tem acesso ao que está acontecendo e simplesmente 178 pessoas estão com o próstata na mão e não sabem fazer com isso. Então, ah, E aí? a Esse é o gente, problema da centralização. sim, a gente fez tem várias conversas registradas e publicadas no YouTube da Etio Gladys que a gente fala sobre isso, sobre essa questão de que os smart contracts, por essência, eles precisam de um owner, né? De um dono do contrato e que, e que isso por si só já é uma centralização do próprio design da plataforma, né? Que tá aquém da vontade de, por mais que a gente pense em modelos distribuídos, tem essas questões técnicas, da mesma forma que o Diogo falou que tem um limite lá de bytes e que vão ter que simplificar smart contracts do Synthrope. Então, assim, veja, tem questões que a gente só lida quando a gente esbarra nelas, né? E Concordo. Eu concordo com você. é importante tá claro esse guia que esse Diogo faz. Assim, eu estava lendo ontem à noite, assim, é uma luz, né? De quais são os níveis de maturidade, né? Sim, Para a gente olhar, conseguir olhar esses espirais, né? Que existem dentro de um sistema de complexidade, sim. né? No momento que o Diogo estava pegando fogo, sentindo esse poder criativo que ele estava parindo isso, o que eu vejo hoje, né? É que ele não se sentiu, ele ficou ali muito buscando a validação da rede da Prospera. E eu ajudei muito o Diogo nisso. Eu e a Marisol, o Diogo colocava coisa lá, a gente fazia olhem para isso, é isso, a gente precisa enxergar esses movimentos, a gente precisa desse dashboard, a gente precisa resolver essas questões, né? O Gustavo também foi uma das pessoas que também sentia, né, que aquilo era importante. Só que o Diogo, por essa questão dolorosa que você estava enfrentando e de não conseguir lidar com as coisas, ele ficou sem essa validação. Então ele ficou assim, bom, eu vou ter que fazer um outro experimento, né? Eu vou fazer uma outra coisa, virou uma outra coisa, porque a rede não respondia aos chamados que o Diogo fazia de transformações econômicas do Prosper, né, que está travado e que precisa dessa modificação, assim. Então, eu só estou colocando essas coisas para que a gente consiga reconstruir, assim, e Sim, mas entender por trás dessas estratégias, né? Porque daí a gente vai fazer estratégia. Eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer isso. Isso são estratégias, mas quais são as reais necessidades que estão por trás dessas narrativas, né? O que realmente motivou essas coisas? Porque a gente precisa conectar com essas necessidades. Porque daí a gente fica flexível nas estratégias, a gente vai conseguir ver esse campo de abundância e ficar flexível nas estratégias, conscientes da real necessidade, né, do que realmente não dá para negociar, que a gente chama de princípios, de necessidades, né? Tá bom? Tá bom. Tá, mas uma coisa, Carl, só assim, antes de a gente encerrar aí. Em relação ao Próspero, né? Então, o Próspero, eu fiquei lá 8 meses estudando Próspero, né? E experimentando, né? E como a Ana falou, isso realmente é verdade.
que ela e a Maricel, mais um monte de pessoas ali, davam todos os feedbacks e se propunham usar a ferramenta para testar os objetos e tal. Mas tem uma questão também que, assim, o Prosper, meu trabalho era estudar e entender o que estava acontecendo para poder sugerir melhorias dentro daquela lógica do Prosper. Sabe, e por isso está correto o que você falou, de que ele teve como objeto. Na verdade, assim, o Simples teve como objeto, que a minha formação é da produção. E o Oswaldo veio do mercado financeiro. E tu conseguia jogar essas duas pegadas assim. Então, é óbvio que essa questão de alavancagem, de especulação, fazia parte do entendimento do Prosper. Agora, quando tu vai para a produção do objeto, faz muito mais lógica a questão de bem de capital, recurso compartilhado, dinâmica de colaboração. Então, o lugar de onde eu venho, então, na área das mudanças, e eu fiquei lá 8 meses estudando Prosper e por 2 anos e meio no Sintrop. É óbvio que a evolução nesse sentido de uma ferramenta para poder experimentar processos distribuídos na produção, ela é muito mais presente no Sintrop do que era no Prosper, nesse sentido, né? Porque da onde vem a própria formação. A formação é da produção, sempre foi, né? Então, Diogo, vocês me escutam? Sim. É que eu tava com problema no microfone aqui, tentando falar agora que eu vi que o microfone estava funcionando. Mas desliguei aqui. Tem um lado também que eu percebo, e aí checar com vocês, eu senti isso na conversa de terça-feira também. Em algum momento a conversa começa a ir todo para explicar o que aconteceu e trazer, ou tentar colocar todo mundo na mesma página, uma tentativa de explicar o passado, que é difícil, porque ninguém viveu tudo que vocês viveram. E de alguma forma esses movimentos às vezes excluem, tipo, o cara fica, tá, beleza, eu tô ouvindo e entra na parte técnica, e eu entendo que tem toda a parte técnica do Prosper como distribuição, mecânica, blockchain e toda essa parte técnica que ela é complexa para a grande maioria. Agora, talvez isso, e estou tentando transmitir o que me vem na cabeça, né, que veio ontem também. Fica difícil para quem quer se aproximar conseguir entrar porque precisa compreender todo o passado, e é impossível toda vez que a gente vai, vem uma história e volta no passado de novo, e aí amarra todo o passado e a gente não consegue ir para frente. E fica muito preso na parte técnica, e aí fica numa maestria que vocês têm na parte técnica no nível mais alto, e que quer colaborar talvez com a parte humana, ou fazer integrar, como aproximar mais pessoas, como tornar isso mais simples, para as pessoas primeiro experimentarem o que é uma organização próspera, para depois estar interagindo com o próspero. Eu entendo que sejam caminhos que não começam um antes ou depois, entende? Fica complicado, pelo menos eu vejo isso. E é para a parte humana da parada, entende? Como é que eu aproximo as pessoas? Como é que eu mantenho as pessoas próximas e engajadas? Senão eu percebo, ficam os mesmos núcleos mais antigos, pequenos, e que põem uma energia gigante e chega um ponto que se esgotam, porque não tem como dar conta da demanda que tem com isso, e novas pessoas não... Pelo menos eu percebo que se aproximam, mas são poucas, entende? Então, eu não sei muito bem como lidar com isso. Uhum. E a minha percepção é que eu tenho que falta talvez trabalhar, e é um sentimento meu, sabe? De como é que essa parte de relação humana se integra junto. Bom. Como é que a gente faz com que mais pessoas criem ambientes para testar coisas mais simples. Não ir direto para o complexo da PCD, da complexidade que a gente já viu que... Rafa, foi isso tudo que eu fiz no BRI. Eu testei a parte humana, pena que o Gustavo não está aqui para falar. Mas, o que nós testamos é exatamente como é que você cria um processo onde todo mundo entende sem precisar todo aquele esforço monstruoso do abundante e das outras coisas. Então, eu quero começar a trabalhar com isso. Por isso que eu estou falando, vamos fazer algumas reuniões, vamos mexer nos princípios, vamos mostrar como é que o BRI funciona, vamos mostrar como é que o Sintrop funciona. Vamos começar a devolver para esse Commons da Prospera o resultado dessas experiências. Né? De novo, isso me incomodou pra cacete no que o Otávio estava fazendo, porque ele estava experimentando com o bem comum e não pegando do bem comum para devolver. Ele estava se apropriando do negócio, dizendo que daqui para frente ele que ia cuidar. Mas, Cal, assim, ó, o bem comum, né? Se tem uma construção, um prédio histórico, né? Que está ali largado, o que vai acontecer é isso, entendeu? Um passa e leva uma gata ali dentro,
o outro já leva uma garrafa de vodka, a hora que vê já quebrou uma janela, ninguém vai pintar, ninguém vai limpar, né? Porque essa noção de bem comum na nossa sociedade tá muito distante. Por isso que eu estou chamando a Prospera de commons, nem estou chamando de bem comum. Ela não é um ativo, ela é um Isso. movimento social. E a E aí gente tem está outro ponto. numa cultura que ela é patriarcal, que é a cultura do Aí eu vou discordar de você. A gente não tem nem definido o que a gente é. Não está claro. Então, quando você fala em bem comum, só o fato de você usar a palavra bem, você transformou a Prospera num ativo. E a hora que você transforma ela num ativo, o cara acha que ele pode se apoderar dela. Quando você fala em common, você está falando um conjunto de ativo com ação social, uma ação colaborativa, ação das pessoas. Então, commons não é só ativo. Commons é ativo e é passivo. É saber que tem esse muro para pintar. Não é passivo, você só está olhando a materialização no bem físico. Não. Você tem uma ação social. Assim, O Taiwan simplesmente ele atravessou a ação social. Ele virou e falou, vou pegar... Não, eu não vou esquecer, porque a vida é feita de exemplos. A vida é feita de exemplos. Nós fizemos isso com a Laboriosa e tomamos uma puta fubecada. Eu estava falando isso no começo. O Oswaldo foi o primeiro que errou. Então, eu estou reconhecendo que eu fiz atenção, isso antes. Pausa. Presta atenção. O Oswaldo errou, já errou. Você provavelmente tem coisas que você considera erro. E aí, se a gente está falando de um campo de experimentação, a gente tem que permitir que o erro seja possível. Não. Eu não vou escutar. Eu já comentei isso, eu estou falando. Quando nós começamos a Prospera, o Oswaldo foi lá, pegou o grupo da Laboriosa 89 e mudou o nome dele. Mudou para Prospera. E tomou uma invertida do grupo que falou, nós não temos nada a ver com isso, você não é dono desse grupo, isso aqui é um ambiente que é nosso e nós queremos que volte a ser Laboriosa 89. E voltou a ser Laboriosa 89. Foi uma experiência de apropriação mesmo. A gente se apropriou. Tem coisas diferentes aí. Eu estou entendendo. É que assim, Cal, eu estou tentando pegar a fala do Rafael, porque veja, a gente tem pessoas que estão querendo vir para colaborar, entendeu? E o que o Rafael está falando? O cara vai vir, vai errar e vai embora. Eu tô disposta a colaborar, então, só que eu estou escutando um monte de história de passado, eu não consigo me localizar, e aí eu estou vendo um processo de que as pessoas que ainda erram dentro desse processo de tentar fazer alguma coisa, podem ser machucadas, podem ser punidas. Então mas assim, é o seguinte, amor, vou escutar, eu já entendi o que você está falando. Não. Como que você vai entender se você não escutou? Presta atenção, porque se você não olhar para o processo do Taiwan contextualizado, você vai personificar. Aí você vai ficar com raiva do Taiwan, você vai pintar o diabo na cara do Taiwan, você não vai querer ver o Taiwan na sua frente mais, e você não vai resolver o problema que está no campo. Entendeu? É isso que precisa olhar. O problema, a questão, e não a pessoa. Entende? Então, a gente tem um bem comum que está largado. Entende? E aí o cara tem um commons em formação. Informação, mas para ele tá assim, tá parado. Então, mas essa na tua percepção, Carl, na percepção talvez de mais de 100 pessoas tá largado. Justamente. Tá? Então, assim, o que o Taiwan tentou fazer? Tipo, já que ninguém quer, já que ninguém tá fazendo nada, o Cal tá dedicando tempo e energia no BRI. O Diogo só quer saber do Síntrope. Então, eu vou tentar fazer alguma coisa. A gente não pode partir, sabe, do pressuposto de que um cara que nem o Taiwan é o nosso inimigo. Senão a gente nunca vai entender o que é a família Rockefeller, o que são os Morgans, o que é a JP Morgan. Se é pra gente ter, tipo, inimigos, a gente tem que começar a olhar para esses donos do mundo, essas pessoas que cunham esse sistema fiduciário e que deixam a gente vivendo em eterna dívida. O Taiwan não pode ser o inimigo, Cal. Vamos a algumas considerações. Número 1, o Taiwan não é nenhum inimigo de ninguém aqui. Eu escrevi para ele ontem falando, olha, você está falando um monte de coisa aí, não é isso. Eu te desejo todas as sortes, mas, aprenda que o que você fez foi isso e você me desrespeitou. Então, espero que você não faça mais isso e a gente está aqui para te ajudar na tua caminhada no que você quiser. Eu entendo a sua dor, Cal, mas é uma fala moralista.
que está nessa visão dual de certo e errado. O Taiwan errou e ele não pode cruzar essa linha, ele foi punido. Eu entendo que é assim que a gente reage no primeiro momento. Mas, assim, isso não resolve a questão da Prospera. Então, posso terminar? Pode. E aí, uma coisa que o Oswaldo falava muito é assim, tá com um problema muito grande com o nó, vai lá e colide direto com ele, não tem que ficar trazendo para o grupo. Vamos resolver o que precisa resolver. Vai colidir com o Taiwan, encontra com ele, marca aí no aeroporto, entendeu? E aí vocês se acertam. Ou não, entendeu? A questão exatamente o que eu fiz. Então, só que assim, a sua fala tá muito pautada do tipo, ai, o que o Taiwan fez, ai, não sei o que lá, sabe? Tipo, o que a gente precisa fazer? A gente tem pessoas que estão colando no rolê e estão querendo colaborar, sabe? É isso que a gente Quando eu puder terminar essa minha vida. É isso que a gente precisa olhar, na minha opinião. A minha opinião é essa, a minha visão, porque eu não consigo, dentro da realidade que eu tenho, de ficar subindo em um monte de interação para ficar dentro dessa lavagem emocional. Para mim, isso não faz o menor sentido. Então, número 1, essa interação foi marcada para isso, para encerrar esse assunto. Então, eu estou encerrando esse assunto. Número 2, eu posso falar Taiwan, eu posso falar Henry Goldsmith e posso falar Oswaldo Oliveira. São 3 exemplos de apropriação que nós temos. E eu comecei essa conversa dizendo, eu e o Oswaldo erramos quando nós mudamos o grupo da Laboriosa. E a ação social da Laboriosa se rebelou, foram lá, o Taiwan, inclusive, mudaram de novo o nome do grupo para Laboriosa 89. Né? O Oswaldo recebeu o feedback disso, e aí, em um determinado momento, criou-se um grupo Prospera, mas aí já começa essas coisas. Criou-se um grupo e só ficou com um administrador. Então, nós aprendemos logo na largada. Eu não estou querendo criticar ou falar ou personificar. Eu estou dizendo, isso é recorrente. Agora, Commons exige autorregulação. Exige, sim, punição de quem tenta se apropriar do Commons. Ninguém está falando que você erra na experimentação. Na experimentação, eu não estou aqui para criticar ninguém, eu estou aqui para ajudar. Na experimentação, eu vou ajudar todo mundo. Só que a experimentação não é nos princípios da Prospera. A experimentação não é pegando a imagem do Oswaldo e colocando ela na cara da Prospera. E a experimentação, quando você faz isso no Commons e alguém no Commons vira para você, em público, e fala, eu não consigo conviver com isso, você para, fala isso para o Rafael, você olha o conflito e fala, por que você não consegue conviver com isso? Você não toma uma atitude muito mais violenta do que eu fiz, de virar e falar, eu vou fazer e foda-se você. Sua opinião não me interessa. Carl, tipo, assim, eu até sugiro para a Ana voltar depois do vídeo, isso ficou bem claro que o Carl trouxe. Tá? O olhar que eu estou querendo trazer é um olhar daqui para frente. Já viu o que aconteceu. Tá isso mesmo. O Carl está resolvido, o Taiwan também, beleza. Essa página para mim virada. Isso. O meu olhar daqui para frente, o que é? O exemplo pode ficar. É que assim, esse acontecimento traz um olhar de que, na minha opinião, tá, é particular do Rafael, que a gente precisa trabalhar de que formas a gente vai operar as relações humanas para continuar convivendo de forma colaborativa fazendo isso. Porque isso não está bem alinhado, entende? Como é que eu recebo alguém que não tem conhecimento nenhum do que a gente está falando técnico, entra numa conversa dessas, o cara cai fora em 15 minutos, entendeu? Ele não aguenta ficar 1 hora aqui dentro. Ele pega o vídeo de 2h30 terça-feira, ele pula da barca. Um cara, assim, que conheceu agora a Prospera e quer colaborar de alguma forma. Então, eu não consigo aproximar nova gente. E isso é um aprendizado que eu trago da Simplify. Infelizmente, o ser humano, para ele participar, ele quer entender e saber o que ele vai ganhar com isso. Eu resolvi. Ele só participa depois disso, normalmente. Eu resolvi parte disso. Eu quero trazer a minha experiência do BRI para dentro. E o que a gente constrói, que eu acho que tu está trazendo do BRI, que eu acho que é importante dar luz para isso e dar a voz para isso da própria Prospera, eu acho importante isso, como é que eu faço que a pessoa fique curiosa, instigada e com energia para primeiro experimentar e a partir daí adquirir o conhecimento que ela quer entender e o que ela vai ganhar com isso. Enquanto o Diogo estava trabalhando na mecânica do cinto, eu vi isso acontecendo, eu olhei exatamente para o outro lado, Rafa. Por quê? Porque eu vi o Oswaldo se matando no Abundante e eu vi que aquilo não funcionava.
Então, hoje, depois de 2 anos, e mais de 20 pessoas que saíram do BRI, hoje eu atraio mais gente do que gente sai. Entendeu? Hoje eu tenho um consultor que eu falei com ele durante 1 hora na sexta-feira passada, ontem falei com ele mais 1 hora e o cara quer montar uma DAO. Ele já entendeu o processo. Então hoje o negócio é mais orgânico e autoexplicativo. E eu quero trazer essa dinâmica também. Porque você está certo, as pessoas vêm, vão ficar olhando um monte de interação, assistindo um monte de vídeo chato, o cara vai querer ir embora. A gente tem que o cara entrar e já começar a produzir alguma coisa. Ele já tem que ter a oportunidade de se plugar. O Diogo está fazendo um dashboard para os caras enxergarem as dinâmicas de rede e ajudar nessa explicação. Exatamente. E assim, o movimento do Syntropy, eu cheguei a falar com isso especificamente com o Oswaldo, porque ele ficou puto com o Abundante, né? Ele ficou indignado. Ele teve uma conversa com ele por telefone, ele indignado com o Abundante, assim, não queria nem mais ficar, né? Todo ele saiu antes de terminar, assim, não chegou. Caçapa cantada. Eu sabia que isso ia acontecer e falei para ele que ia dar merda, era a terceira vez que ia dar merda. E daí o papo com ele foi assim, o Próspero, na época, né, tem que ser uma ferramenta que a pessoa possa experimentar sem entender a Prospera. Então, todo o princípio daquele trabalho final do Próspero, depois do Syntropy, é com a ideia que o Rafa falou, da pessoa poder começar a produzir algo e vendo os outros movimentos que estão conseguindo evoluir melhor com a ferramenta, começar a fazer, eu posso fazer dessa forma. E a pessoa vai sentindo na transição a entender. Agora, isso é para atingir, acessar, muitas pessoas poderem acessar isso. Agora, o que o Rafa falou também, e uma questão que ele tem dificuldade, é trazer... Peraí, Diogo, o que você falou é muito importante. Peraí, pausa. Então, veja. Não, é que assim, ó, o Cal falou, o Oswaldo fazia essa parte desse envolvimento cultural, certo? E aí ele já estava sacudo de fazer esse envolvimento cultural, de pegar na mão de um por um, e ficar gastando um tempo horroroso para explicar para 20 pessoas, essas 20 pessoas, se meia entendia do que ele estava falando, era muito. E aí você e o Oswaldo alinharam nessa coisa de o Próspero precisa ser autoentendido. Então, Rafael, daí sai algo que a gente pode trabalhar, tá? Por exemplo, então, né, vamos tentar fazer essas conversas no sentido de identificar o que é necessidade é isso, né? Então pronto, não tem mais o Oswaldo não está mais aqui para fazer esse envolvimento cultural, nem quando ele estava vivo ele estava a fim de continuar fazendo isso. Então essa é uma questão do ambiente que a gente precisa resolver. Sim, mas isso é exatamente para isso que eu estou propondo aqueles encontros regulares. E aí como que está isso? O jogo termina. Como que está isso? Essa questão, assim, isso é a pessoa que vai usar a ferramenta para poder produzir de forma distribuída. Ok, ponto. Agora, tem um nível de entendimento que a pessoa precisa compreender para poder colaborar com a infraestrutura que permite que isso aconteça. Então, é outra questão. Por exemplo, a Solange, que o Cal botou no grupo do Próspero Dev lá e adorou a mecânica do Syntropy e tal, e depois do Próspero do Syntropy também. E o que acontece? Ela demorou meses e até hoje ela não entende exatamente como é que funciona o Syntropy. E o desafio para ela programar a vantagem, que eu sou desenvolvedor, e o Marcelo se apropriou também muito de desenvolvimento, para poder ajudar ela a entender, para produzir. Agora, se eu não tivesse uma experiência de desenvolvimento, não teria como explicar para ela como ela tem que montar o contrato. Não, e tem outra, gente. Tem uma distância muito grande para poder ajudar. Por exemplo, no grupo ali tem o Kurt tem um exemplo, né? Ou a Mini também, que é a agência de dados lá, que está no grupo da Prospera, né? São várias pessoas que podiam colaborar no desenvolvimento da infraestrutura, da ferramenta, mas a gente não consegue trazer elas para isso que o Cabo falou, não consegue trazer para elas entender para poder colaborar com o projeto. Né? Eu estou 2 anos e meio, mais ou menos, no Syntropy fazendo, 90% das pessoas, 95% das pessoas que a gente conversou não são da Prospera, não sabem que a Prospera existe, não sabem nenhuma da mecânica. É gente que estuda a economia do conhecimento, que é depois a Revolução Industrial, então é gente do mercado financeiro, banco, né? E eles entendem o potencial da ferramenta, mesmo não entendendo a Prospera. Agora, para colaborar, para poder montar isso, é muito diferente daí. Então, para poder trazer a pessoa para isso. Você não vai conseguir que alguém entenda a mecânica do Syntropy se não entender a Prospera. Não, aí tá, mas calma, infelizmente. Mas a pessoa não precisa entender isso. Ela tem que experimentar.
Exato. na pele. É que tá. É que não tem como entender, entendeu? Tipo, para entender, tu vai ter que experimentar primeiro. Isso. O ovo e a galinha. Agora, tem Vai uma ter que sair do coisa. ovo. Tem uma coisa que eu sempre falei pro Oswaldo, ele nunca aceitou. Crowdsourcing, a gente, quando começou a mexer com isso, tinha a regra do 1,990. 1% criava, 9% participava da criação, 90% assistia e depois incluía. O Oswaldo achava que só tinha 1% na Prospera, que todo mundo ia conseguir criar. E era isso que frustrava, porque às vezes tinha gente que vinha para participar e ele exigia que o cara criasse alguma coisa. E ele uniformizou o papel de todo mundo. E ficava puto quando o cara não criava, ou quando o cara queria primeiro assistir, olhar, ver como é que a coisa estava, para daí se envolver. E ele perdia a paciência, é óbvio. Né? Mas tipo, não tinha como. Eu conto do meu lugar dos 90%. Tipo, eu tô desde a CryptoTransfer 2016 acompanhando, como disse. Tem gente que vai ficar acompanhando a vida muito bem. inteira. Tipo, só que eu fiz experimentos fora tipo, EcoPower, Homecoin, Simplify e tal. Você tá nos 9 e quase no 1. Tem gente que tá lá só olhando. Tem gente que tá vendo o pau comer e não tá tomando nenhuma atitude, não tá nem saindo do grupo. Deve ter silenciado o grupo, vê 500 mensagens, o cara pega e deixa. Isso tá bom também. Eu quero trazer olhar assim, eu desse lugar, eu não me sinto até hoje pleno, eu me sinto fazendo parte, mas não me sinto pleno tendo colaborado, porque eu não Cara, eu reconstruí o BRI partindo de 1. Se tiver 5, eu vou crescer 5 vezes mais rápido do que eu fiz com o BRI e com a Prospera. Eu não tenho nenhum problema com isso. Pode sair 90% das pessoas que estão naquele grupo. Não tem problema nenhum com isso, porque eu tenho certeza que agora que o Synthrop já está maduro, já está entrando na versão beta, os processos do BRI já estão maduros, né? Já estão dando frutos e já estão dando resultado, a gente consegue levantar novos objetos, a gente consegue criar um programa de interações e de conteúdos que o negócio fique mais autoexplicativo. Mas, antes de mais nada, eu tinha que resolver uma situação de extremo conflito que nós já resolvemos. Está enterrado, hoje já não tem mais nada a ver com isso, a partir de segunda-feira eu vou estar pegado. Mas eu quero deixar claro para o Diogo que eu não vou mexer nos princípios, que eu sei que essa é uma preocupação dele, né? Que sim, o Próspero pode participar de alterações que não vão mudar para que ele foi criado, e que também eu enxergo como Synthrop fazendo a mecânica que hoje, e quando foi criado, o Próspero jamais previu. Não, e assim, isso que o Cal falou, e até pro Rafa e da Ana também, que assim, eu acho assim, que as pessoas vão começar a experimentar a via Synthrop primeiramente, primeiro o Próspero, e daí ela vai querer revisitar a Prospera para poder usar melhor o Synthrop. Mas, por exemplo, os experimentos que a gente fez no Impact Hub, tá? Bem no nosso tradicional, um coworking, né? Tem no mundo todo, são 160 e poucos e tal, experimento. O cara começa a usar, ele começa a usar o Synthrop ali, a mecânica, daí ele vê assim, pô, eu vou mandar 5% para o contrato de conexão do Impact Hub, que seria, em tese, parte da função da PCD. Ele vai enviar para lá, daí o cara da baia do lado, que ele não conhecia, recebe parte dos $2 que ele mandou para lá. E se pergunta, mas quem é esse cara aqui que mandou $5? Ah, é o cara da mesa adiante que faz tal coisa. Pô, eu tenho aqui um espaço, um software que eu posso emprestar para o cara. Daí o outro recebe também. E o cara naturalmente vai entendendo assim, a conexão. Pô, eu tô conectado. Pô, como é que eu faço para conectar mais? Pô, manda mais para que eu tô de conexão. Aí, como é que eu faço para colaborar mais? Pô, eu tenho um bem de capital aqui, posso dividir para poder produzir melhor juntos. Baixo custo de produção. Que nós que eu falei com o Oswaldo também da sociedade do custo marginal zero. Daí o cara começa a entender e o cara fala, pô, como é que eu faço aqui melhor? Aí que eu acho fundamental quem entende, daí, tu, eu, Cal, tu, a Ana, ou o Gui Viegas, para depois poder pegar essa gente e falar assim, cara, tu já pensou em fazer isso aqui assim? Tu já pensou em dar esse passo a mais aqui no que tu está fazendo, o que é mais óbvio? Como é que a gente pode fazer para pegar e botar Natura para fazer rodar isso aí com as consultoras, né? Que é uma coisa Cara, mais isso é orgânico. Isso é orgânico. Você não vai nem
fazer a provocação. Ela vai vir naturalmente. Eu recebo provocações todo santo dia de gente querendo fazer. É o que eu falei com o cara 1 hora, ele quer montar uma DAO, porque ele já entendeu a mecânica, ele já quer saber como é que a gente faz. Isso, vai ser uma atrás da outra. Sim. Uma atrás da outra. Ela precisa da ferramenta para a pessoa poder enxergar isso do básico, começar a operar no... Assim, por isso que a primeira frase que eu botei lá do 5 pilar era a transição. E eu falei muito com o Marcelo no início sobre isso aí. Sobre o Marcelo também tem que fazer transição, tal, preparar para a transição. Porque a pessoa entra, ela tem que falar assim, eu tenho que pegar o meu negócio como eu opero hoje e botar lá dentro da ferramenta. Sim. Daí agora eu vou começar a melhorar. Pô, eu vi ali que o Rafa faz desse jeito. Pô, oi, Rafa, como é que tu faz? E tu chega lá, chega junto com ele, cara, eu faço assim, né? E daí esse resultado. Pô, legal, eu também vou mandar, entendeu? E daí o cara começa usando a ferramenta experimentar, então vai ser muito importante essas pessoas que têm uma maestria maior de como é que funciona a distribuição, para poder dar o exemplo, explicar, mostrar como é que pode fazer melhor, pensar diferente, porque para mim, a primeiro, depois de outubro ali, agosto, o primeiro 1 mês e meio, 2 meses, foi só para tirar de mim tudo aquilo que eu aprendi a vida toda. Foi um puta do desafio, e 2 meses foi rápido. Né? Tirar a forma de pensar. Isso demora muito. Eu preciso ir. Já estouramos 25 minutos. Também. Uma delícia essa conversa. Considero página virada do que aconteceu até agora, né? E isso vai servir, obviamente, para a gente evitar situações dessas no futuro e também ter um referencial como a gente vai lidar com conflitos que vierem a aparecer. Semana que vem eu acho que a gente já começa a se preparar para fazer algumas, pelo menos uma semanal dessas conversas, mas aí eu vou querer estabelecer uma pauta para se discutir um tempo. Né? E a gente é isso, senta 1 hora, conversa em cima daquele assunto, mas eu queria falar sobre outro assunto, então propõe para a próxima reunião. Qualquer um pode chamar, qualquer um vai poder colocar essa pauta para ser discutida, não vai ser centralizada em mim, né? Eu não vou fazer um abundante por nada nesse mundo, mas eu vou criar um processozinho para que esses encontros não transformem em divagações de 3 horas, 4 horas, e foi uma coisa que começou a acontecer no BRI e nós bloqueamos isso lá dentro. Beleza? Então, olha só, o que vocês acham de fazer assim uma mensagem pontuando, assim, né? Eu mando. Na hora que eu mandar o vídeo e subir o vídeo, eu pontuo. Pode deixar. Por exemplo, isso, né? De que qualquer um pode fazer uma chamada, Sim. que as chamadas vão ter um assunto específico, que gera uma necessidade, essas coisinhas, né? Sim. O Oswaldo já fazia esse envolvimento cultural de explicar o sistema da Prospera. Vai fazer parte, sim. De uma outra forma. Assim, esse 1, 2, 3, né? Quais são as necessidades que a gente verificou? Isso. Como que vai ser a dinâmica aqui para frente para que mais pessoas possam se envolver. Combinado, é isso aí. Vai ser assim mesmo. Beleza? Beleza. Beijo, gente. Estou com o Rubão aqui, a gente vai comer um negócio agora, tem umas outras reuniões pela frente. Beijo. Um abraço.